Fala aí, rapaziada, vamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar sobre a história de Alexander, o guerreiro Pote. Sem dúvida, um dos personagens mais amados da War de Elden Ring e um dos mais legais. Quem não gosta de um Pote que luta artes marciais e é todo bobinho, é divertido de ver a War dele. Então vamos falar um pouco de Alexander. Alexander às vezes me lembra muito de Cebol de Dark Souls, que é um personagem muito divertido. A gente gosta, a gente se diverte muito com a War dele, mas ao mesmo tempo é muito triste. Então, que comece o vídeo! 明かりに導かれ奇跡を紡ぐもの輝く星の中で愛は静かに消える心の痛みとともに遠くへ去る影壊れた夢の谷夜空に消えてゆく星の定めが交わる時その瞬間に知る Antes de explicar a história do Alexander, é necessário explicar a criação deles, praticamente como os potes nasceram nesse universo, como eles foram criados. Os potes são seres artificiais, eles não são seres naturais, eles não deveriam existir nesse mundo. Meio que eles foram criados de um processo pecaminoso, como se posso dizer. Meio que eles são pecado desse universo, algo que não deveria existir, mas existe, uma tragédia viva. A sua criação deriva de antigos povos desse universo, dois povos muito antigos, chamados xamãs e os indivíduos do chifre. Ambos povos diferentes, cada povo tinha sua própria ideologia. Os indivíduos de chifres eram povos poderosos, abençoados pela energia do Crisol, uma energia primordial da vida, enquanto os xamãs eram um povo pacífico que odiava a guerra, e por causa disso eles foram dominados muito fácil pelos indivíduos do chifre. Os indivíduos do chifre escravizaram os xamãs, mas não só escravizaram. Os indivíduos do chifre buscavam algo, divindade, meio que eles buscavam criar meio que um deus artificial. E por causa disso eles começaram a testar vários processos nos xamãs, até que eles descobriram um processo interessante. A carne dos xamãs podia se fundir com a carne de outros seres, meio que criar um amontoado de carne bizarro. Não é explicado muito bem como eles descobriram isso, mas isso foi bizarro. Eles testaram isso com prisioneiros e indivíduos do povo dos xamãs, e assim criaram indivíduos assustadores, que no futuro seriam conhecidos como Pote, mas esses processos são terríveis. Como é mencionado no Confessador de Thoth, que é a máscara que nós achamos durante o jogo, e é terrível. O processo era doloroso, horrível, amaldiçoado. Chega a alma dos seres que participaram desse processo adoeciam, torturavam-os pela eternidade, pelo sofrimento dessa alma. É bizarro, mas o processo era algo totalmente doloroso e maldito. Algo a ser mencionado é que a criação dos potes é o marco zero do universo de Elden Ring, um dos marcos mais importantes das terras intermédias e aquilo que mudou tudo. Foi graças a esse marco que a grande vontade assumiu, que aconteceu os negócios da Marika. Tudo o que aconteceu em Elden Ring foi culpa desse marco. A criação dos potes representa o marco mais importante de Elden Ring. Mas vamos continuar explicando a história dos potes. Os potes meio que se espalharam nas terras intermédias e o marco deles causou meio que o início da Era da Marika. O início da Tevri, para os mais íntimos, a Era da Ordem. E foi uma das eras mais importantes. Existem muitas coisas que acontecem durante a Era da Ordem, mas eu não vou explicar tudo. Só vou focar em dois eventos muito importantes. Que é o evento da alteração da Runa da Morte, onde meio que a morte foi banida desse universo. E o outro evento que é a ruptura, um dos eventos mais importantes do Elden Ring. A ruptura representa o mudo, meio que muda toda a ordem desse universo. É o evento mais importante e o mais difícil desse universo. Vamos começar explicando o que foi a alteração da Runa da Morte. Praticamente a versão da morte foi banida. Ninguém conseguiria morrer de velhice e nenhuma alma poderia realmente morrer. Praticamente toda a alma seria meio que puxada para Tevri. Então sempre quando alguém morresse, a alma dele seria meio que puxada para essa árvore e se tornando parte dela. Esse foi o evento chamado de alteração da Runa da Morte, ou para mais um, o banimento da morte. Com isso, a Tevri meio que se tornou uma árvore das almas, e meio que as almas estavam começando a alimentar a Tevri, criando meio que um ciclo de morte que não existia morte. É meio esquisito, mas meio que o ciclo da morte virou algo bem confuso por causa disso. Agora vamos falar da ruptura, ou mais íntimos, a quebra do Elden Ring, o evento mais importante da Lore. Praticamente a Marika meio que despedaçou o Elden Ring. Ninguém sabe até hoje o que levou a esse ponto, mas meio que a alteração disso tudo mudou. As criaturas que morriam meio que não morriam mais, assim, as almas começaram a meio que falhar e ir para Tevri. E outros acontecimentos muito importantes se autodestruíram. Mas um dos eventos mais interessantes é que a Tevri meio que estava sentindo que poderia morrer. Praticamente algo mudou na Tevri depois da ruptura. E meio que a Tevri necessitou criar as Tevris menores. Praticamente filhos delas, o que não deveria ser possível. Mas a Tevri sentiu que podia morrer.
e meio que criou as Tevres menores. Seriam meio que mini Tevres que se tornariam uma grande Tevre no futuro. Com isso, essas Tevres menores precisavam ser alimentadas, mas ninguém sabia como alimentá-las, e com isso os potes entram nisso. As Tevres menores criaram uns seres para defender, chamados defensores de Tevres, que eram meio que criaturas feitas das próprias raízes delas. Esses seres deveriam destruir meio que os potes. Tipo, esses seres destruíam os potes e os potes meio que viraram fertilizante para essas Tevres. Meio que o processo de criar uma árvore divina requer muita energia divina e muito processo de carne. Então os potes deveriam recolher corpos de guerreiros fortes e levar para ser destruídos pela Tevre, pelas Tevres menores. Esse era o processo exato que foi criado. Ninguém sabe quem começou a criar os potes de novo, mas em algum momento criou meio que a Vila dos Potes, um local para criar os potes e meio que cultivar esse ciclo esquisito. Algo interessante a ser mencionado é que cada pote possui meio que uma própria personalidade, que eu acho interessante, porque isso talvez seja por causa dos fragmentos dos guerreiros que eles são feitos. Como é próprio mencionado no fragmento de Alexander, que meio que o Alexander é dito como feito de guerreiros honrados, o que torna a individualidade de cada pote única. Então por isso que Alexander tem um desejo de buscar ser diferente dos outros jarros. Alexander quer se mostrar um grande guerreiro nesse universo, o que demonstra meio que do que ele é feito, da sua essência. Apesar de ele ser meio que frágil, os potes serem considerados seres frágeis, Alexander quer ir contra isso, meio que provar ser um guerreiro digno, meio que ir contra seu próprio destino. O que chega a ser bem interessante sobre a personalidade de Alexander. Alexander, apesar de tudo, ele é realmente um grande guerreiro desse universo. Ele tem a essência de um guerreiro. Ele representa a individualidade de um guerreiro. Ele é tudo de um guerreiro. E ao mesmo tempo, ele não se acha um guerreiro digno, o que demonstra sua contrariedade ao seu próprio nexo de vida. A primeira vez que nós encontramos Alexander, ele tá meio que preso em um buraco, ele pede nossa ajuda. Nós mesmo que ajudamos ele pede para nós bater nas costas dele, nós batemos e libertamos o Gridial. Ele menciona sobre o Festival Radan, um grande festival de guerreiros que acontece a cada tempo, sobre como ele quer enfrentar Radan e o quão honrado seria essa batalha. Alexander demonstra um respeito absurdo por Radan durante essas falas, demonstrando que ele respeita grandes guerreiros, o que chega a ser interessante. Em inglês tá melhor explicado isso, em português não é tanto assim, a tradução falhou um pouquinho. Por isso a galera não menciona muito sobre isso. Um dos pontos principais de Alexander é o grande festival Radan, onde ele meio que todos os guerreiros se unem, onde nós vemos inúmeros guerreiros honrados, todos reunidos para enfrentar o único semideus, seria o Radan, e é uma das batalhas mais épicas desse universo. Literalmente, são milhares de guerreiros, e Alexander reúne com esses guerreiros para participar. Durante o festival Radan e a batalha contra o Radan, Alexander recebe um ataque do semideus e é ferido. Alexander é um potes são seres frágeis apesar de tudo. Alexander não consegue superar essa fragilidade. Então Alexander se esconde embaixo da terra. E durante o festival ele menciona que está meio que no final do festival, quando a gente derrota o semideus, ele está meio que reunindo corpos de guerreiros que foram mortos por Radan, para meio que se fortalecer. E nós encontramos ele em outro momento. Do jogo também, onde ele foi preso de novo por um buraco. Sim. Só que dessa vez ele pede que a gente procure ódio para conseguir libertar ele mais fácil, porque meio que ele está ferido e ele buscará meio que se refugiar de um. Depois de nós tirarmos ele do buraco, ele busca meio que se refugiar. Ele menciona que irá se refugiar no Monte Gyumei, buscando meio que se reconstruir como jarro. A gente até encontra ali algumas partes do Monte Gyumei onde nós vemos ele meio que na lava tentando se refugiar para meio que se tornar um jarro mais forte. Algo que eu fui descobrir agora só fazendo esse vídeo é que o Alexander pode ser meio que invocado durante o Gigante de Fogo. Um dos chefes mais chatos, porque olha a vida daquele miserável, é muita vida, na moral. Esse me ajudaria muito se o Alexander tivesse sido invocado. É algo mais sobre mim mesmo. No final a gente encontra o Alexander meio que no final do mapa em Sharazura, em Faron Azul. Eu sempre erro o nome desse local. Nessa parte, Alexander tá meio que triste, desanimado um pouco, mas ele busca meio que provar ser o último guerreiro. Ele pede para que nós enfrentamos ele numa última batalha, onde eu e você nós enfrentamos ele. E durante isso nós matamos Alexander. Alexander pede que seu fragmento seja dado para o seu sobrinho, e que ele será o próximo grande jarro. Algo interessante sobre Alexander durante essa batalha é que ele busca que nós herdamos a vontade de Alexander, a vontade do guerreiro, a vontade de ser grande. Alexander buscava algo. Ele provou que era um grande guerreiro. Ele conseguiu chegar até aqui. Ele provou para todos que era um guerreiro. Apesar de sua fragilidade, apesar de ser um jarro, ele contrariou tudo. Ele provou para todos o quão grandioso ele era. Ele foi um guerreiro digno. Por mais que Alexander morreu, sua vontade será herdada. Alexander continuará, seu sobrinho continuará. Isso é muito interessante porque é um paralelo muito macuado. Todos os macuados buscam meio que restaurar o Elden Ring, meio que tornar o Elden Lord, entre aspas. Mas ao mesmo tempo, todos eles falharam
e herdaram a vontade de outros macuados ao longo dessa jornada. Alexander herdou a vontade de outro pote, ao mesmo tempo que ele herdou sua própria vontade. Seu sobrinho herdará a vontade de Alexander e continuará essa jornada. Alexander demonstra um paralelo muito interessante para os macuados, e ao mesmo tempo isso chega a ser contrário, porque a Era da Ordem, essa era confusa, foi começada graças aos Jarls. Então os Jarls são um contraditório ao próprio macuado, um tipo de macuado diferente, para ser exato. Ao mesmo tempo que o Alexander me demonstra isso, tipo uma versão macuada de outro. Ele é honrado, ele é um guerreiro honrado, representando muito a contrariedade desse universo, a disparidade. Falou, rapaziada, esse aqui é o final do vídeo. Foi um vídeo muito divertido, eu adorei fazer a lore do Alexander, é uma das lores que eu mais gosto desse universo e um dos personagens mais queridos pra mim. Nos vemos em outro vídeo, eu planejo talvez fazer um vídeo sobre o sobrinho de Alexander, mencionando um pouquinho sobre ele. Mas aí isso eu ainda vou ver se eu consigo fazer um roteiro, porque a lore desse personagem é muito pequena e não sei se eu consigo. Vou ver se eu consigo me dar em outra história pra ver se faço um vídeo sobre isso.